Marmoraria Eldorado, acompanhada do Luciano. O Luciano é o proprietário da marmoraria e ele estava me contando a experiência que ele tem, ele vai contar um pouquinho para vocês. Luciano, quero te agradecer por nos receber aqui, por dividir o seu conhecimento com a gente, porque eu falo que o conteúdo hoje em dia é ouro, né? Então, obrigada por nos receber, obrigada para quem está nos assistindo e dá um oizinho para o pessoal e conta para nós sobre a Marmoraria Eldorado. Oi pessoal, boa tarde todo mundo, estou aqui com a Giovana, eu só tenho a agradecer essa oportunidade que ela está dando de conversar com vocês aí a respeito do pouco de conhecimento que a gente tem na área de granito. Se puder esclarecer todas as dúvidas de todo mundo, melhor, tá? Então estou à disposição e boa tarde, vamos começar, Giovana. Ô Luciano, a marmoraria tem quantos anos? Vai fazer 21, 22 anos. Nós fundamos em Guaxupé a marmoraria, ficamos aqui um ano mais ou menos e montamos uma filial em São Sebastião do Paraíso, que trabalha até hoje lá também, continuamos as atividades de lá. E estamos aí na batalha e fazemos umas parcerias boas, principalmente aqui com a Giovana. Foi em 98, né? 98. Já tem um tempinho já. Um pouquinho de experiência, para quem está desde 98, vocês podem imaginar. E, gente, como eu sempre falei, eu sei que tem muito arquiteto que acompanha a gente nas lives, a importância da gente trabalhar com quem entende do assunto. Eu falo isso em toda a live, eu falei na Bernini, falei na Covinil, falei na instaladora, porque a gente tem que trabalhar com quem entende do assunto. Eu sempre chego, Luciana, eu preciso fazer uma bancada, eu uso, não uso, o que eu faço? E eles me dão todo o respaldo, a equipe aqui é maravilhosa. Bom, Luciano, o pessoal, durante os stories de ontem, que eu vim, apresentei a marmoraria, já nos mandaram algumas perguntas, mas eu gostaria de dizer que a gente começasse principalmente sobre o nosso tema da live, que é a diferença entre mármore, granito e pedra sintética. Conta para nós um pouquinho dessa diferença. Então, o granito é uma das rochas mais resistentes que existe. Quando a gente fala mais resistente, é indicada para exterior e serve também para interior. Mas o que é mais exigente da pedra seria exterior, é chuva, sol, tempo, então o granito que é o mais resistente. É indicado também para cozinha, porque cozinha também é muito produto químico, produto de limpeza, a base de cloro, a base de soda. O granito é o que mais resiste. O mármore é uma rocha à base de calcário, é uma rocha muito nobre, muito bonita, mas é uma rocha mais delicada. É indicado para aparador, tampo de mesa, escadas internas, banheiro, hidromassagem. Aí a gente já pode usar o mármore, sem muito problema. É só não usar produto muito abrasivo também. Cuidado, mas a vida útil e a beleza do mármore, do granito, da pedra sintética seria um cuidado. Como se fosse só pintura de carro, a gente tem que estar sempre cuidando, não usando produto muito agressivo para cuidar com essas pedras. E depois tem a rocha sintética também, que está invadindo o mercado, vai ser, eu acho que no futuro aí vai ganhar boa parte do mercado, a rocha sintética. Então, estão várias marcas, a maioria, aliás, quase que 100% são importadas, vem do mercado europeu. A qualidade é muito boa. Mas tem, por exemplo, tem alguns também, produto de limpeza, às vezes pode danificar essas rochas fabricadas, rocha sintética. O que a gente pode falar? A base da rocha sintética é feita do próprio quartzo, que seria o granito, o mármore, triturado, moído, misturado com a resina, prensado, polido, também é de excelente qualidade. É porque a gente fala pedra sintética e o pessoal não consegue entender muito bem a diferença. Você fala, é uma pedra artificial, mas ela é certo falar pedra porque 90% do material dela é composto de pedra. Exatamente, né? Chega até 94% o composto dela de rocha. Então não pode confundir, por exemplo, antigamente usava esses tanques sintéticos. Aí aquele é só uma resina de massa plástica, por exemplo. Pia sintética usava antigamente. Sim, é bem diferente. Então é bem diferente. Ela é quase que a totalidade dela é feita do quartzo e da rocha natural. Só que aí é triturado, etc. Passa por esse processo. Que fica, o acabamento é perfeito, não tem irregularidade. A gente quer dar boa tarde, porque também mais um monte de gente entrando aí. Gente, por favor, se não estiver nos ouvindo ou travando, dá um okzinho. E eu tava, assim, como toda vez eu pesquiso sobre o assunto, eu tava pesquisando também sobre estética, lógico, de cada um.
E eles, assim, todo mundo disse, o mármore ele é uma pedra muito nobre, né? Sim, Como você mesmo falou, assim, a gente traz muita nobreza quando usa o mármore. Mas eu tenho visto que a pedra sintética, nós temos algumas aqui para mostrar para vocês, não sei se está dando para vocês enxergarem bem. Ela é até uma pedra mais fina, né? Mas ela tem essa textura mais lisa. Algumas têm um brilhozinho, que é o quartzo mais brilhante, seria isso? Vai dar para vocês repararem eu aí. acho que tá brilhando. Esse aqui é uma linha estrelar que chama. Ela tem o brilho no meio da pedra depois que ela recebe o polimento. Então fica um material muito bonito. São pedras mais modernas. Eu acredito que essa linguagem que tem vindo aí, que a gente adora de de casas mais contemporâneas, a pedra sintética, ela cai muito bem. E até uma opinião agora de arquitetura, que eu estou vendo que tem um monte de gente de arquitetura aí, é muito legal combinar o mármore com a pedra sintética, fazer composições, mas o mais importante é saber o uso, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. Lembrando também, pessoal, essa pedra sintética, esse mármore sintético, a gente tem uma variedade que chega até 90 cores. Verdade. Então vai agradar a todos. Vai depender aí da combinação de cores. A gente tem 90 cores à disposição para fazer incrível, as peças. Gente, aí tem a clarinha branca, tem marrom com brilho, marrom sem brilho, tem vermelha, tem azul, tem cor de laranja. Eu mostrei ontem para vocês a cor de laranja, ainda não imagino onde usar, mas tem a cor de laranja. Tem o rosa, é muito interessante. Bom, uma das perguntas era sobre a durabilidade desses materiais. Nós falamos sobre as diferenças técnicas, mas a gente poderia falar um pouquinho também sobre a durabilidade, que obviamente está aliada ao bom uso, mas vamos falar um pouquinho sobre a durabilidade delas. Igual a gente tinha comentado, o granito é a mais resistente que tem. Mesmo assim, ainda requer um cuidado com o produto. Por exemplo, comprou um produto de limpeza para a cozinha, compra detergente neutro. Guarda o último frasco, dilui metade detergente neutro, metade água. Usa só isso. Sim. Se usou, colocou aquele veja, é muito agressivo, não combina. Nas juntas ali que ele fica mais acumulado, ele vai começar a reagir com a pedra ali, a durabilidade vai diminuir muito. Então o produto tem que ser um produto neutro, a limpeza é o principal. Nós estamos falando de um material natural, é pedra, ela é rígida, mas é um material natural que exige todos os cuidados, né? Inclusive, uma pessoa me fez uma pergunta que por que algumas pedras mancham com água ou com café, né? Acontece. Por exemplo, no caso do granito e do mármore, rochas naturais, ela tem absorção. Então, por essa absorção dela, as mais claras, o cinza, o material mais claro, o amarelo, os brancos, vai aparecer com mais nitidez. Caiu um café, caiu alguma coisa, não limpou na hora, ele vai ter absorção. Aí a gente não consegue resgatar aquele produto que absorveu na rocha. Então, tem que ser muito bem impermeabilizada a pedra, tá? Para não ter essa absorção. Já os granitos escuros, o verde batuba, café imperial, granito preto, marrom, aí a gente vai conseguir, você vai ver menos absorção. Ele vai absorver também. Quase neutro. Mas não vai parecer que ele não mancha, mas na verdade ele tem absorção também. Mas as rochas mais claras aparecem mais. Aí o cuidado é redobrado com rocha mais clara, principalmente em cozinha. E em cozinha a gente adora pedra escura, a gente usa muito nos nossos casos, nos nossos projetos, vocês devem ver. É legal que já fica aliado a uma assim, não ter tanta preocupação com o cuidado, né? Exatamente. Então isso é muito bacana. Teve uma pessoa que fez uma pergunta aí agora, e também é uma das perguntas que tem aqui. Se essas pedras podem ser usadas do lado de fora, e qual pedra pode ser usada do lado de fora? Mais indicada novamente, externo, granito. Aí a pessoa pode perguntar, mas eu coloco o granito e vai molhar, vai ficar escorregadio, a gente vai ter opções também. O granito polido pode ser usado em varanda, de preferência onde que não vai água, de chuva, por exemplo. Na limpeza a gente tem aquele cuidado enquanto está lavando. Mas choveu, a pessoa chegou desatenta ali, pode escorregar. A gente tem mais duas opções do granito. Vai ter o granito jateado, que é um granito que ele é superfície bem plana, parece a textura de uma lixa. E depois a gente tem um granito mais grosso um pouquinho, que é o flameado. Eu vou tentar mostrar agora no vídeo, para ver se vocês identificam a diferença da textura dele. Esse aqui seria o granito polido,
Eu peguei o caso desse amarelo, de exemplo, que eu tinha aqui a pronta entrega do flameado dele. Então é um granito amarelo, o mesmo granito amarelo na textura jateada, seria esse daqui. Ele é uma textura bastante seca, que não vai escorregar de forma alguma. Ele dá tipo a textura de uma lixa 120 aí mais ou menos, então ele fica um pouquinho áspero para não escorregar o contato com a água. Mas inclusive para a escada ele é muito recomendado. Sim, para escada. E agora quando a pessoa quer, fala, não, eu quero um produto mais rústico, é um sítio, ou mesmo uma residência, mas quer alguma coisa mais rústico, para combinar até com o paisagismo, etc. A gente pode usar esse granito que a gente chama de flameado. Isso é maravilhoso. Ele tem a textura bem grossa, ele já é bem... Estão vendo que ele tem um leve brilhozinho aqui conforme a gente mexe, mas ele também não escorrega. Eu já queria que usar em bancada, o Luciano já está aqui falando pode, não pode, se for, porque assim, a gente inventa, tem isso, né? E se a gente for usar, tem todos os cuidados, mas esse flameado, ele é lindo, a gente não consegue nem, olha, eu tô apaixonada, ele tem um determinado brilho, mas ele é rústico, então ele é uma peça muito recomendada também, porque ele não escorrega, né? Sim, então para a área externa é bem bacana mesmo. A área externa, gente, sempre, desde porcelanato, piso, mármore, é sempre um cuidado, porque a gente enfrenta o desafio do não escorregar com o não limpar. Ele vem junto. Se ele não vai escorregar, obviamente ele vai ser mais difícil de limpar. Sim. Mas a gente tem que prezar muito pela qualidade de limpar e durar. A Jaque fez uma pergunta, Luciano, se o mármore é menos resistente que o granito, porque ele é uma peça mais cara? Olha, o mármore não tem com tanta abundância igual o granito. O granito, por exemplo, é mais comum. Mas o granito também tem as cores mais exóticas também, que tem um preço mais elevado. Então o mármore não é tão comum assim. Por causa disso que o preço dele é mais elevado já. E o mármore, como a gente estava até falando agora mesmo, a maioria é importado. Né? A grande maioria dos mármores são importados e ele é um material muito nobre. Sim, né? sim. A gente fazer uma bancada de banheiro, que nós vamos falar sobre isso, que eu sei que vocês já me perguntaram, mas a gente fazer uma bancada de banheiro de mármore, assim, acaba ficando realmente muito nobre. Ai, gente, agora eu vou fazer um parênteses falando disso, porque realmente eu acho que é uma das maiores qualidades aqui da Eldorado, que eu posso falar no todo dia mesmo, é que tudo isso a gente está falando de pedra, de qualidade, mas se não tiver um bom acabamento, não tem mármore importado que fique bonito. Gente, o Luciano até falou, fica o convite, nós vamos deixar o convite, o endereço, para vocês virem aqui e ver o que é a qualidade de um acabamento dessas pedras. Eles também fazem o acabamento em porcelanato, como nós mostramos ontem, a Cuba, mas o acabamento dessas pedras é de uma extrema importância. Então, como tudo, a gente tem que saber o que escolher, onde usar e principalmente o acabamento que vai ter, porque hoje em dia a gente fica inventando de fazer meio esquadria, a gente quer um acabamento mais elaborado, mas a gente também não quer massinha junta, a gente quer exigir um acabamento muito legal. E isso eu acho que é uma das coisas, assim, no meu ver, as pedras são lindas, são de qualidade, mas isso é o que você traz. Agora, o que faz aqui dentro também é de um valor que pra mim, nossa, não tem pessoal, o serviço nosso, assim, não é como se fosse uma madeira que depois de pronto você vai lá para o verniz, você já resolveu, cobriu as imperfeições. Um cara que trabalha com veículo, ele terminou o serviço dele, ele vai lá, pintou, resolveu. O nosso não. O nosso tem que ser perfeito, porque senão vai mostrar, não tem como aplicar nada no material. Então é um serviço bem artesanal, um serviço bem artístico, não dá para fazer rápido, é um serviço às vezes até demorado, às vezes o cliente comenta com a gente, que às vezes a gente demora um pouco nas entregas, porque é feito de maneira bem minuciosa, com bastante capricho, para a gente não ter problema na hora de entregar. O que a gente gosta é quando a gente entrega e o cliente dá um sorriso que não tem dinheiro que pague, a satisfação do cliente com a gente. Então a intenção nossa é essa. Demora um pouquinho, mas o serviço fica, eu posso garantir que fica muito próximo da perfeição. Fica muito próximo. Só vocês indo pessoalmente para vocês conferir o acabamento nosso. E para a galera da arquitetura que está aí, que eu sei que tem um monte de gente da arquitetura, da engenharia, gente, quando a gente indica, a gente é responsável. Então vamos indicar ter parceria com gente de qualidade. Bom, Luciano, uma outra pergunta que me fizeram, que eu adoro também,
Quais as pedras mais indicadas para bancadas de cozinha e de banheiro? A gente tem que falar separadamente porque não são as mesmas pedras, né? Eu pessoalmente, granito indicado para cozinha. De preferência granito escuro. É o ideal. Mas não impede colocar outros granitos na cozinha, os granitos claros também. Porque o granito também, o que acontece é o seguinte, a gente esquece de dar manutenção. A pessoa coloca um granito em casa e nunca mais faz mais nada. Não é bem assim. Se uma vez, pelo menos por ano, impermeabilizar o granito com uma cera, com a parafina, impermeabilizante, colocando granito, a vida útil dele vai prolongando. E agora, banheiro, eu prefiro, pessoalmente, o mármore. O banheiro fica mais aconchegante, fica mais, né, Giovana? Sim, o acabamento eu acho que fica bem mais bonito em banheiro, mármore, cozinha, granito. E também essa terceira opção nossa, que é o sintético também, que vai bem nos dois, tanto na cozinha quanto nos banheiros, que dá um acabamento bem legal. Pediram para que eu pudesse, como Giovana, minha opinião, Giovana Arquiteto, que eu pudesse dizer um pouquinho das pedras que eu gosto de usar, que é o que o pessoal encontra nos meus projetos. Cozinha, realmente, como o Luciano falou, a gente tem optado por pedras escuras, então eu gosto muito do café imperial. Eu amo o preto, principalmente quando dá para ser o preto absoluto, porque ele é realmente preto. Uso bastante, gosto do café. Eu gosto também de uma bancada clara. Então, às vezes, a gente opta pelo branco siena, com todos esses cuidados que o Luciano está falando. A gente tem feito, inclusive com eles, algumas bancadas na pedra sintética e o resultado tem sido muito positivo. E eu sempre opto por usar as cores que são mais neutras. Meu gosto pessoal de cores neutras. Para os banheiros, aí a gente usa abuso de mármore. Eu gosto de usar Carrara, eu amo usar o mármore Carrara. Ou nacional também, o travertino, chega num preço bem acessível, um material que combina com qualquer coisa, o travertino muito cai bem, também, um tom bastante neutro. Então essas são minhas opiniões particulares e aqui na marmoraria tem todas as peças para vocês verem os modelos. Lembrando que a gente tem amostras pequenas, mas é um material natural, tiramos sintético, eles são naturais. E vai ter uma variação na hora de escolher, né, Luciano? Eu acho que assim, é o bonito da pedra. Porque às vezes tem gente que chega e fala, eu queria um mármore que fosse assim, da cor igualzinho, sem veio, sem... Mas se vocês repararem bem, na hora do acabamento, a gente combinar esse veio na peça que a gente está fazendo, é que valoriza mais a peça ainda dos veios, né, do mármore. Valoriza bastante. Uma das perguntas que me fizeram, mas que eu acho que a gente já respondeu, é se o mármore travertino pode ser usado na cozinha. Então, como a gente falou, não é indicado. Né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma área integrada, uma churrasqueira, área de lazer ali, integrado com a cozinha ali. A pessoa vai cozinhar mais ali numa segunda cozinha, vamos dizer assim. Aí tudo bem, você pode colocar onde que você usa bem menos, você pode fazer uma cozinha de mármore, nada impede. E com certo cuidado na hora da manutenção. Fazendo isso, você poderia colocar assim o travertino na cozinha. Mas lembrando, é só quando a pessoa gosta muito, quer aquilo e está assumindo assim, que é o compromisso de cuidar da pedra, porque senão o brilho dela não vai durar muito tempo se usar um produto agressivo nela. E isso tudo eles falam aqui mesmo pra gente, viu? Sem dó nem piedade. Às vezes a gente quer usar alguma pedra, alguma coisa. Eu ligo, Luciano, Leandro, posso? Não posso. Não é possível, gente. Tem que esclarecer antes, porque sempre vai ter surpresa desagradável. Exatamente, eu não quero que meu cliente passe por isso, então a gente usa esse conhecimento mesmo. Uma outra pergunta, se alguém tiver pergunta, a gente mande pra nós. Mas uma outra pergunta, Luciano, que me fizeram, essa soleira deve acompanhar a cor da bancada da casa. Eu acho que essa parte eu vou passar para a arquiteta, né? Vocês não acham? Mas eu acho o seguinte, se usar uma pedra externa, porque tem as janelas, janela externa do banheiro, janela dos quartos, põe uma cor mais neutra, um ciene é muito indicado, um branco polar também é indicado, põe um mais claro, para na hora da transição, de passar para dentro da casa ou para dentro do banheiro, é mais fácil combinar com aquela pedra mais neutra que você colocou externa. E o claro no externo também, ele não absorve o calor. Então ele dura muito mais no ambiente externo. Fica fácil depois combinar com a cozinha, com o banheiro, que vai ser temático, vai ser outra cor. Eu indico granito claro na parte externa, que fica fácil combinar depois. Isso vai acompanhar um pouco do piso, né, que a pessoa escolher, mas hoje em dia, nossa, 99% dos pisos são claros.
e aí já determina um pouco a escolha dessa pedra. Eu também gosto muito de neutralizar. Eu escolho uma pedra para todas as soleiras das janelas, das portas e neutralizo. Normalmente é o branco siena, quase que 100% eu uso branco siena. E claro que já fiz com outros tons, mas aí é uma análise em específico. Mas generalizando, a gente usa um tom claro e depois na hora de pôr bancada, por exemplo, igual eu tô com um caso que a pessoa me pergunta assim: Giovana, eu tô num projeto mesmo, eu apresentei, nós fizemos a bancada da área de lazer no granito preto São Gabriel, e aí a gente tinha uma soleira grande bem do lado da bancada. Aí a pessoa falou: você tem certeza que a gente vai pôr a pedra clara? Eu, sim, eu tenho certeza. Claro que vai muito do gosto do cliente, mas a minha preferência é sempre neutralizar as soleiras e destacar as bancadas. Olha só, tem uma pessoa falando que o trabalho de vocês é perfeito. Muito obrigado. Eu também acho. E só tenho a agradecer e convido vocês a fazer uma visita para a gente. Nós estamos aqui na Dona Floriana, número 2090, que vai ser muito bem recebido, esclarecido às vezes alguma dúvida que a gente não conseguimos passar para vocês aqui. Pessoalmente às vezes fica mais fácil. E estamos à disposição. Um abraço. Obrigado. E é isso aí, pessoal. Obrigada por vocês que estiveram aqui com a gente. Como eu disse, as nossas lives vão ser bastante objetivas para que a gente possa fazer sempre, sem tomar muito tempo de vocês, que eu sei que o almocinho é sagrado. Gente, sério, vem aqui. Eu não estou falando isso por merchan, não. Estou falando porque eu uso e a gente sabe. Eu estou criando essas lives com parceiros mesmo, eu já falei para vocês. Então, assim, vem aqui, conversa com os meninos. Todo mundo que está aqui entende demais do que está fazendo. Aqui tem essas amostras que nós falamos. A única pergunta que eu não respondi, que como o Luciano falou, era qual o tipo de acabamento que tem sido mais usado. Quando se fala em acabamento, se é o boleado, se é meio esquadria. Mas não tem como eu trazer e mostrar isso para vocês. Então eu vou fazer uma série de fotos e vou mostrar para vocês o que a gente tem usado mais. E aqui na marmoraria tem mesas, tem todos os acabamentos para que vocês possam escolher. Então, assim, para a galera da arquitetura, venham aqui, pergunta para eles vão ter o maior carinho para responder para vocês. E para quem está construindo, reformando e gosta disso, pode contar com a marmoraria, que o trabalho deles realmente é muito diferenciado. Quem acompanhou ontem os stories pôde ver que a preocupação com os detalhes é que faz toda a diferença. Aqui é o conceito deles. E para o pessoal do YouTube, muito obrigada também. Deixa aqui seu comentário, sua curtida e sugestões de temas para a próxima live. Obrigado, pessoal.